A pesquisa realizada, então, traz uma breve reflexão acerca da educação de jovens no Brasil, do ponto de vista histórico, econômico e sociocultural, assim como a importância da EJA também. Para isso foram utilizadas, então, pesquisas bibliográficas, tais como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Anzorena e Benevuti. A partir desta pesquisa, então, concluímos a importância da EJA para a inclusão de cada indivíduo em situação de vulnerabilidade, que a partir da EJA, então, eles retomam os estudos. Esses indivíduos, jovens ou adultos, não conseguiram concluir os seus estudos ou até nem iniciaram por diversos motivos. Então, o governo federal, em 1947, decidiu criar a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, para que possibilitasse, então, a alfabetização, a aprendizagem de cálculos, questões básicas para que esses indivíduos tivessem dignidade, né, de se inserir corretamente em sociedade, para que eles fossem ativos e não tivessem a sua autoestima tão baixa, né, uma baixa estima em decorrência das suas dificuldades. Então, o nosso trabalho, ele foi proposto para que gerasse o aprendizado a respeito da temática EJA. E nós escolhemos o tema de pesquisa contextualização histórica, social e econômica do público da EJA. Então, nós buscamos elencar as principais características da EJA, como que ela surgiu, por que ela é importante, e também quem são os sujeitos da EJA. O nosso trabalho foi dividido em resumo, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusão e referências. Então, na fundamentação teórica vai ser desenvolvido isso que foi falado agora, a questão dos sujeitos e a EJA. Nos materiais e métodos serão elencados de que forma a gente fez para estar realizando esse trabalho. Nos resultados e discussões, a gente vai dizer se conseguimos chegar aos objetivos propostos pelo trabalho. E conclusão, a gente conclui o trabalho, então, elencando de que maneira isso contribuiu para a nossa formação. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade da educação básica destinada ao ensino de jovens e adultos, que por motivos diversos não puderam completar seus estudos no tempo previsto, no tempo determinado. Sendo assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9.394, ano 96, assegura o acesso e a continuidade do ensino fundamental e médio de forma gratuita, por meio da modalidade EJA. E os jovens, adultos e idosos podem recuperar assim o tempo perdido. E frente a essa situação, a EJA presta atendimento ao público de jovens e adultos que foram excluídos por diversos e N motivos do ensino durante a primeira infância e a adolescência. E o ofertar um ensino de qualidade em que se estimula, proporciona o sujeito a atingir as necessidades da sua formação e assim assumir o seu papel participativo dos seus direitos de ser um cidadão na condição social política, é um dever do Estado, pois o poder público ele viabiliza e ele estimula o direito e a permanência do trabalhador na escola, sendo inquestionável, como aponta a LDB no artigo 37, parágrafo 1, parágrafo 2. Então, vamos falar um pouquinho aqui da contextualização histórica e cultural. E ela é marcada na educação de jovens adultos, a EJA, a partir da época do período colonial no Brasil. Segundo a Moura, 2004, o tipo de modalidade de educação exercida naquele tempo pelos jesuítas tinha o intuito de formar uma classe elite religiosa. Sendo assim, os jesuítas, nesse tempo, fundaram muitas escolas. E a educação jesuítica, no período colonial aqui no Brasil, ela era centrada, focalizada nos jovens e adultos, uma vez que esses precisavam ser educados a fim de transformarem-se em trabalhadores qualificados, tanto na lavoura como em outras atividades extras. Entre todos esses acontecimentos, ocorreu a expulsão dos padres
jesuítas em meados de 1759 e acabou resultando em um grande impacto por meio de Marquês de Pombal, que remodelou a estrutura educacional conforme Moura, né? Em 2003, as modificações ocorridas acabaram definindo separações do ensino e as disciplinas, o que não resultou numa boa mudança em níveis de qualidade do ensino. E na chegada da família real aqui no nosso país, o quadro educativo não teve alternâncias significativas. Apesar de criarem vários cursos de nível superior, esses não eram disponibilizados à população como um todo. No período áureo, lá por volta de 1940, a educação ocorreram diversas transformações. Continuaram ocorrendo diversas transformações e que deram importância às iniciativas políticas pedagógicas que contribuíram com a regulamentação da educação, como o Fundo Nacional do Ensino Primário e a criação do INEP, e o surgimento da campanha da educação e de adolescentes, na qual ocorreu uma preocupação com o elaborar de um material didático para os adultos. É importante ressaltar aqui que no final da década de 1950 até os meados de 1960, salientou-se a educação de adultos e a alfabetização desses no país. E no ano de 1963, o Ministério da Educação encerrou a campanha de educação de adolescentes e adultos e convocou o professor Paulo Freire a criar um programa nacional de alfabetização visando contribuir com a democratização da educação e o respeito às particularidades de cada alfabetização. E atualmente é perceptível que inúmeros jovens e adultos com diferentes experiências sociais e culturais vivenciem a jornada escolar de forma descontínua, marcadas por rupturas, decepções e não aprendizados. Pensando frente a essa demanda, a EJA tem por objetivo reavaliar e repensar diversas formas a mobilizar o indivíduo a retomar os seus estudos, a fim de integrá-lo no trabalho, na saúde, na cultura e lazer, na perspectiva da formação integral e assim exercer a sua cidadania. Há uma grande diversidade de indivíduos que são componentes da EJA. Dentre eles encontram-se jovens, adultos, idosos, pescadores, pessoas privadas de liberdade, agricultores, indígenas, quilombolas e entre outros. Além disso, pode-se classificar outros marcadores sociais da diferença como gênero, religião, raça, etnia e etc. Sendo assim, a EJA está ciente das condições sociais dos indivíduos, como as condições econômicas e o histórico de baixa autoestima pela frustração dos estudos. E mediante isso, o papel do professor é ser mediador e acolhedor, respeitando e incentivando os jovens e os adultos a frequentar as aulas e dar continuidade nos estudos a fim de desenvolverem-se intelectualmente e assim se apropriarem do saber, do conhecimento. E quando ocorre o vínculo entre o professor e os alunos da EJA, estabelece-se a confiança, a solidariedade e as contribuições significativas, elevando a autoestima e colaborando nas conexões neurais, na capacidade de todos de aprender. Então, como nos alerta Fonseca, é fundamental, é importante que os professores conheçam os saberes e as habilidades que os alunos desenvolvem em função do seu trabalho, no dia a dia e no seu cotidiano. E assim, cada vez mais, os professores da EJA, eles têm de lidar com várias situações. E as situações da socioeconômica do seu aluno, a baixa autoestima, decorrente às trajetórias desumanas, e as questões geracionais e cultural
e étnico-racial, e assim as diferentes perspectivas dos alunos em relação à escola e as questões dos dilemas políticos e a configuração do campo da EJA como espaço e o direito do jovem e o adulto, principalmente os trabalhadores. Logo, a EJA tem por objetivo corrigir as situações referente à exclusão e à exploração, que levam à marginalização. Sendo assim, o indivíduo se apropria do letramento e aprendizado que contribuem para realizar uma leitura do mundo de forma que se possa interagir nos aspectos básicos da sociedade, exercendo a sua vida social e política. A pesquisa realizada, então, foi em grupos de 4 integrantes, o qual escolhemos como tema as contextualizações históricas, econômicas e socioculturais da EJA. A partir, então, do tema escolhido, cada integrante ficou responsável por uma parte do trabalho. A partir daí foram realizadas, então, pesquisas qualitativas utilizando o Google Acadêmico. Boa noite, meu nome é Mirlene, então eu vou apresentar os resultados e discussões do nosso trabalho sobre o EJA. A nossa coleta de dados, ela ocorreu por etapas. No primeiro lugar, foi feita uma pesquisa bibliográfica em livros, publicações acadêmicas e vídeos relacionados ao assunto. Também foram analisados dados do Instituto de Geografia e Estatística. Nos resultados e discussões, conforme Fonseca afirma, a educação de jovens e adultos é um espaço de direito, para aquele indivíduo, destinando ele para o mercado de trabalho. As políticas nacionais, conforme Brasil 2006, demonstram que a modalidade EJA será assegurada de forma gratuita para todo aquele indivíduo que necessite, desse serviço, preparando ele também para o mercado de trabalho e melhorando condições sociais e econômicas deste aluno. Aqui a gente tem um gráfico do IBGE, demonstrando que praticamente 2,5% da população entre 10 e 12 anos não foi alfabetizada. E isso é uma das razões que vai levar o aluno a procurar tardiamente o EJA. Além desse público, a gente tem pescadores, pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não tiveram condições de ingressar na educação numa época correta. Pessoas que têm difícil acesso à escola, muitas vezes pela distância, idosos também que querem retomar os seus estudos e muitas vezes até mesmo alfabetizar. O EJA contribui, então, de uma forma muito importante para a inclusão social, melhorando a autoestima e a condição desse público que necessita tanto voltar a estudar ou até mesmo ao mercado de trabalho. E aqui eu encerro os resultados e discussões. Obrigada. A realização deste trabalho possibilitou a nós acadêmicas um conhecimento a respeito da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Também podemos aprofundar nosso conhecimento a respeito dos sujeitos da EJA, quem eles são, de onde que eles vêm, qual que é a sua cultura, alguns dos motivos do porquê que eles saem da escola, porquê que não iniciam. Então, esse trabalho contribuiu muito nesse sentido. E nós também chegamos à conclusão da importância da EJA para a dignidade do ser humano, porque a EJA ela promove alfabetização e letramento das pessoas, e então ela prepara essas pessoas para estarem atuando em sociedade. A educação formal prepara as pessoas para isso. E a EJA, ela possibilita isso às pessoas que não conseguiram fazer no momento correto. E isso gera para eles uma elevação da autoestima e da dignidade, já que eles têm mais chances de se inserir no mercado de trabalho, porque além de ter um certificado de conclusão, dos estudos básicos, eles já estão alfabetizados, realizam cálculos, estão letrados também.
Então, eles conseguem estar ativos em sociedade, eles conseguem intervir em sociedade, exercendo o seu papel de cidadão social. Essas são as referências que utilizamos neste trabalho.